Pessoal, muito bom dia. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui conosco neste sábado. O evento terá 3 horas de duração. Nossos palestrantes já estão aqui. Nós teremos posteriormente uma transmissão, estamos gravando uma transmissão pela TH+ TV de Ribeirão Preto e também da região. Portanto, a partir de agora a gente abre oficialmente o evento. Muito bom dia a todos vocês, senhores pais, alunos, professores, coordenadores, diretores. Muito obrigado a todos vocês que a partir de agora estão conosco. Obrigado pela presença do Dr. Chaim Zayer, senhora Adriana Zayer também, muito obrigado pela presença. Dr. Dirceu Crisóstomo, presidente do Mentoria Social, demais coordenadores e elaboradores do evento COP30 do Instituto SEB. Principal evento do mundo sobre aquecimento global, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ou a COP, entra nesse ano em sua 30ª edição. Pela primeira vez, o encontro, que reúne representantes de 198 países, vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro. A COP30 tem potencial para ser um marco histórico, especialmente por ser sediada em plena Amazônia brasileira, que é um dos ecossistemas mais importantes para a regulamentação do clima no mundo. Será uma oportunidade única de colocar no centro do debate global a biodiversidade, os sabores tradicionais, a justiça climática e os direitos da população ou das populações vulneráveis. Contudo, é importante equilibrar entusiasmo com realismo. A COP não é um espaço de resolução mágica, mas sim de negociação política e diplomática, de avanços graduais e muitas vezes de impasses complexos. Para atingir os seus objetivos, a COP30 destaca alguns temas que são cruciais para o combate às mudanças climáticas. E serão esses os temas debatidos aqui hoje. Justiça climática foca na proteção dos mais vulneráveis e na promoção de uma transição justa que não deixe ninguém para trás. Transição energética busca garantir que a transformação das economias para modelos mais sustentáveis não aprofunde desigualdades sociais. Adaptação climática, apresentar medidas de adaptação aos eventos climáticos extremos. Financiamento climático, refere-se aos fluxos financeiros públicos e privados destinados a apoiar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E também preservação ambiental. Tem como significado a ação de proteção de um ecossistema ou um recurso natural contra possíveis danos ou degradações. São várias as ações necessárias para atingirmos esses objetivos. E hoje vamos entender um pouco mais sobre 5 temas que são cruciais. Justiça climática será o primeiro tema, discutido e apresentado pela Maria Silva Leandro Campos. O próximo, transição energética, apresentado pela Caterine D'Andrea. Eu já vou apresentá-los na sequência. Adaptação climática será o Daniel Caich. Logo depois, financiamento climático, José Carlos de Lima Júnior. E, por fim, preservação ambiental, com a Aline Nobre César. Esse é um evento preparatório, liderado pelo Instituto SEB, com cobertura da TH+ TV, visando o desenvolvimento dos trabalhos das equipes participantes das unidades SEB Ribeirânia, SEB Lafayette, Concept Ribeirão Preto, Colégio Einstein e Tati Araçatuba, que vão participar do evento Plenária COP30 nos dias 26 e 27 de setembro, justamente com as unidades SEB Portugal, Einstein Semente e Concept Ribeirão Preto, que vão participar das atividades paralelas com a apresentação de atividades culturais e educacionais. Vamos iniciar
essas nossas atividades, esse nosso projeto, trazendo a apresentação da sobre justiça climática. A apresentação da Maria Silva Leandro Campos, ela que é graduada em gestão ambiental pela Exalc USP, mestre e doutoranda por aquela universidade. Trabalha na ONU Habitat como assistente de programa e trabalha atualmente também na equipe de elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município de São Paulo. Por favor, com vocês, a partir de agora, os aplausos para Maria Silva Leandro Campos. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. Eu fui aluna SEB a minha vida toda, então é sempre bom voltar para a instituição, rever meus professores e aproveito também para agradecer eles por todo o apoio. Quando eu era aluna SEB, eu já sabia que eu queria trabalhar com esse tema, o que deixa mais interessante e a minha responsabilidade ainda maior de trazer um tema tão complexo, tão atual e tão importante para todas as gerações atualmente. Então, podemos começar. Só testando aqui. Se vocês quiserem passar, tudo bem. Aí, vamos lá. Bom, o tema de justiça climática, a ideia que eu tenho para hoje é construir esse conceito junto com vocês. É um conceito novo, ele é complexo, e quanto mais a gente se empoderar desse tema, melhor. Então, a minha ideia é passar pelo contexto temporal, o que nos fez chegar até aqui, passar por outros conceitos que trazem a robustez da justiça climática, definir justiça climática e trazer exemplos na prática do que a gente tem visto sendo implementado no Brasil e no mundo em termos de justiça climática, o que a gente precisa ver e como nós, indivíduos, podemos atuar nessa pauta. Eu acho que essa é a apresentação antiga. Tá fora de ordem. Perdão, pessoal. Só está fora de ordem. Eu acho que é essa apresentação mesmo, mas está fora de ordem. Podemos, claro. A gente segue. Pode passar. Pode passar, por favor. Tá, vamos lá. Não é esse, mas eu vou seguindo, então. Pode ser? Tá bom. Para a gente chegar onde a gente chegou agora, tem uma história, um histórico que nos trouxe até aqui. E a gente vai pincelar rapidamente essa história, começando pela Revolução Industrial, lá no século XVIII, onde tudo ficou mais rápido e mais potente pelas revoluções tecnológicas, econômicas e a rapidez com que a gente começou a usar os recursos naturais, a emitir gases de efeito estufa e a usar os recursos naturais da Terra. A Revolução Industrial consolidou o sistema econômico que a gente vive hoje, que é um sistema econômico importante para a nossa discussão de justiça climática. A Revolução Industrial e todos os processos desbloqueados desde então também culminou na economia linear, que é a que a gente vive hoje, que consiste em extrair um recurso, rapidamente na indústria, transformar ele em um produto. Nós usamos ele no dia a dia e, dependendo do produto, a gente usa por mais tempo ou por menos tempo. Mas estamos na era dos descartáveis. Então, tem muito produto disponível para nós que a gente usa por 20 segundos, nem que seja por 1 hora, e acabou a história de vida dele na Terra. Será? A gente sabe que não acabou, mas acabou o uso que nós estamos dando para ele. E tudo isso tem um impacto gigantesco no meio ambiente, seja nas emissões de gás de efeito estufa, seja no trabalho envolvido, na poluição dos rios, no descarte final adequado ou inadequado desse produto. Então, a economia linear tem uma pegada ecológica muito forte e a gente precisa entender esse contexto que nos trouxe até aqui. Essas notícias são fictícias, mas elas mostram desequilíbrios ecológicos, sociais e econômicos presentes no nosso dia a dia. Vocês podem ver essas manchetes, que são fictícias, eu fiz essas manchetes, mas elas
se relacionam muito com as que a gente vê no dia a dia. Então, a seca intensa no sul, no sudeste, aterros sanitários chegando à sua capacidade máxima num período de tempo muito rápido. A própria pandemia do Covid-19 mostra um desequilíbrio claro entre sociedade e meio ambiente. Todos esses desequilíbrios são sentidos por todos nós, seja nós, seres humanos, os animais, os seres vivos. Esse aqui era o primeiro slide sobre a Revolução Industrial, a emissão de gases, a mudança no uso da terra, que são todos fatores que nos permitem viver a vida que a gente vive hoje, mas intensificam as nossas consequências ambientais. Dito isso, será que a gente consegue mensurar como os... Perfeito, gente, perfeito, agora voltamos. Como que a gente sente de maneira diferente ou igual todas as consequências ambientais? Essa é a pergunta principal da nossa conversa de hoje. Aqui está um retrato das emissões de gás de efeito estufa do Brasil em 2018. Esses setores são responsáveis pelo desenvolvimento econômico do nosso país, mas eu trouxe só para vocês entenderem, a gente ter uma ideia de onde está vindo a poluição e também o desenvolvimento. Então, a maior parte ali é energia, agropecuária, resíduos, mudança no uso da terra e processos industriais. Então, esse é o nosso contexto, que nos trouxe até os desequilíbrios ecológicos. Será que a gente sente igual? Eu vou dizer para vocês que a gente não sente igual. Cada um de nós, de acordo com a nossa etnia, com o nosso histórico socioeconômico, com a cidade que a gente mora, se a gente mora no norte global ou no sul global, nós vamos sentir os efeitos desse impacto ambiental de maneira completamente diferente. E será que começamos agora essa discussão? As injustiças são sentidas de maneira desproporcional há muito tempo. Mas o movimento de injustiça ambiental, o movimento que busca justiça ambiental, ficou muito famoso na década de 60 até a década de 80 nos Estados Unidos, quando foi descoberto uma desproporcionalidade na disposição de resíduos poluentes em bairros dos Estados Unidos. 14 de 17 depósitos estavam em bairros majoritariamente negros. E isso, na justiça ambiental, não passa despercebido. Existe ali uma desproporcionalidade sentida por esse povo. E, nessa época, houveram inúmeras mortes por conta desse depósito de químicos. Então, o movimento, as pessoas se organizaram para buscar os seus direitos e reivindicar que esses aterros de poluentes fossem distribuídos de maneira mais igual pela sociedade. E daí, o movimento ficou muito conhecido nos Estados Unidos e começou a ter a sua história até ele chegar nas agendas mundiais. E é isso que a gente quer, tá, gente? A gente quer que esse conceito seja mais falado e que ele esteja presente nas grandes agendas, que a gente fale sobre ele, que ele esteja representado nas metas, nos orçamentos. Aqui eu trouxe alguns exemplos. A Rio 92 trouxe o conceito de transição justa, que remete ao direito de um meio ambiente equilibrado e justo para todos da sociedade, assim como está na nossa Constituição Federal, no artigo 225. Esse direito é nosso, a questão é como a gente está dando direito implementando esse direito na sociedade ou não. O acordo de Escazú, que é recente, é um acordo importantíssimo para nós para falar de justiça climática, porque ele envolve a América Latina inteira, e a América Latina está numa posição muito estratégica em termos de desenvolvimento sustentável. A gente tem muitos recursos aqui, o mundo inteiro está olhando para nós. Então, quanto mais a gente se organizar para garantir os nossos direitos, para cuidar bem dos nossos recursos, melhor para nós. O Brasil assinou esse acordo em 2018 e agora a gente está tentando institucionalizar ele nas legislações nacionais. E o ODS da Agenda 2030 traz a justiça climática em diversos ODS. Eu trouxe aqui uma menção maior ao ODS 13, que é o enfrentamento às mudanças climáticas, e ele traz na sua meta 13.b sobre essa transição justa para mulheres, para negros, para indígenas, para ribeirinhos, para quilombolas, que a gente tem que dar as mesmas oportunidades de uma transição justa para todos os agentes da sociedade. Aí,
temos todos esses desequilíbrios que eu comentei com vocês, e aí chegamos na intensificação de tudo isso pelos fenômenos das mudanças climáticas, que consiste em fatores naturais e fatores comprovadamente humanos, que têm intensificado as mudanças naturais da Terra. Então, quanto mais gases do efeito estufa, gás carbônico, metano, a gente emite no meio ambiente, mais a gente amplifica o efeito estufa e temos as mudanças climáticas. O que significa a mudança climática? Eu gosto de chamar de bagunça climática, porque assim, onde tem frio vai ter mais frio, onde tem calor vai ter mais calor, vão ter ambientes que vão trocar, mais seca, mais enchente. Então, pensa comigo, se a gente vai ter um cenário onde todos os nossos desequilíbrios ambientais vividos, experienciados pela sociedade, vão ser intensificados, nós precisamos voltar para o conceito de injustiça ambiental que começou a ser amplificado lá no movimento dos Estados Unidos na década de 60 e pensar como a gente pode fazer para que as mudanças climáticas não intensifiquem as desigualdades, não intensifiquem como a gente experiencia como sociedade os efeitos das mudanças climáticas. Então, nós estamos vivendo o estado de emergência climática, onde a gente precisa tomar ação. A gente gosta de usar essa palavra emergência para dar o senso de responsabilidade e tempo que a gente precisa ter para com esse assunto, mas eles estão agora intensificando as desigualdades. Eu trouxe essa imagem de interseccionalidades para a gente pontuar muito bem uma lente de raciocínio de como a gente pode olhar para as mudanças climáticas e para as injustiças de uma forma mais com equidade. Então, todos esses fatores aqui, raça, peso, sexualidade, idade, localização geográfica, todas essas lentes nos fazem seres humanos únicos, povos únicos no planeta. Portanto, não podemos olhar para as consequências das mudanças climáticas e pensar em políticas públicas, em projetos, em ações para trabalhar com as mudanças climáticas, sem reconhecer e olhar por essas lentes e chamar essas pessoas para o diálogo. Chamar pessoas de diferentes idades para o diálogo, de diferentes raças, de diferentes contextos socioeconômicos, porque não podemos, uma só pessoa, um só povo, determinar o que é melhor para todos. Então, eu vou trazer alguns dados que vocês vão ver na prática, atualmente, como todos esses contextos aqui de idade, sexualidade, peso, etnia, são sentidos com as mudanças climáticas atuais, de 2015 para lá, de maneira diferente pela sociedade. Então, eu não trouxe um conceito de mudança do clima, mas eu trouxe uma premissa fundamental. A mudança do clima não é justa. Apesar das consequências serem sentidas por todos nós, é sentida de maneira desproporcional por grupos diferentes da sociedade, e isso culmina no nosso conceito primordial da conversa de hoje, que é a justiça climática. Então, a justiça climática, ela se propõe a ser um movimento ético e político que vai pensar todas as propostas de uma sociedade que pense num futuro justo e sustentável para nós, considerando essas lentes das interseccionalidades. Então, considerando todas as formas de existir, sejam elas a forma de vida animal, a forma de vida da floresta, dos ribeirinhos, dos quilombolas, das cidades grandes, das cidades menores, dos países ricos, dos países pobres. Então, quanto mais a gente ouvir falar de justiça climática e quanto mais a gente vê esse conceito nas legislações, nos planos municipais, melhor. Que a gente tem que falar sobre isso e tem que fazer esse processo ser participativo. Tem que chamar as pessoas para o diálogo, assim como nós estamos fazendo hoje. Dados atuais que eu trouxe desse documento muito bacana, que eu deixo também de indicação para vocês, que foi publicado em 2022, que é Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil. Esse documento foi produzido pelo Observatório do Clima e ele traz aqui que 27 milhões de pessoas, 38 milhões de pessoas em situação de pobreza no Brasil, 27 dessas pessoas, ou seja, 27 milhões, eram mulheres negras em 2020.
Então, aqui mostra a pobreza sendo experienciada de maneira desigual. Uma parte da população experiencia a pobreza muito mais do que outras. Ou seja, elas estão mais susceptíveis a sofrer por secas intensas, por enchentes, por variação no preço no mercado devido a alguma variação no campo. Então, tudo que a gente pode pensar numa consequência que nós sofremos no dia a dia é intensificado para essas pessoas. E aqui a gente está falando de justiça de gênero. Nós podemos também falar de justiça etária. Esse dado da Science, em 2020, publicou que pessoas nascidas em 2020 enfrentarão de 2 a 7 vezes mais eventos extremos do que pessoas nascidas em 1980. Então, aqui a gente está falando de justiça etária. As pessoas que nasceram antes sofrem menos com esses, têm a probabilidade de sofrer menos com esses efeitos do que as pessoas que estão nascendo agora. Então, por isso é um movimento que puxa muito a juventude, não é uma responsabilidade única e unilateral da juventude, com certeza não, é de todos nós, mas esse movimento puxa a juventude para o debate por dados como esses. Se a juventude não estiver organizada e disposta a conversar sobre isso, eles já vão sofrer mais, isso está posto. Então, o que a gente pode fazer com essa informação? Como a justiça climática pode e está sendo implementada no Brasil? Quando a gente fala de meio ambiente, de desequilíbrio ecológico, mudanças climáticas, tudo que a gente falou até agora, a gente fala de uma governança ambiental. O que significa essa palavra? Significa como o meio ambiente está sendo gerido na sociedade, como as decisões estão sendo tomadas. Conforme essa governança ambiental amplia o debate e traz para as legislações, para os orçamentos e para os programas, melhor a justiça ambiental vai ser implementada no Brasil. Eu trouxe 2 exemplos aqui hoje, como, por exemplo, o Plano Clima, que está sendo elaborado agora no ano de 2025, e ele traz a transição justa como estratégia transversal no plano. Ou seja, pressupõe-se que em todas as metas e programas que o Plano Clima vai ter orçamento para implementar na sociedade, ou seja, nas cidades, o Plano Clima vai dar força para a transição justa. Tá? Então, uma das formas com que a gente pode ver a transição sendo, de fato, implementada no Brasil. Um outro exemplo daí da sociedade organizada, em parceria com o Ministério da Cidade, é a Justiça Climática e Periferias, um programa muito bacana que está trazendo para as periferias a possibilidade de fazer adequações que permitam que a periferia seja mais sustentável, inclusiva e mais gostosa de se viver. E a gente, quando fala de transição, de justiça climática, a gente precisa ver investimento. E esse projeto traz 5,27 bilhões de investimento em implementação de soluções adaptadas às mudanças climáticas para serem implementadas em 58 periferias do Brasil. Isso é um claro exemplo, esse projeto, de implementação de justiça climática na prática. O ano passado foi um ano que foi marcado pela regulamentação de diversos territórios quilombolas. E o que isso tem a ver com justiça climática? Absolutamente tudo. Porque se as pessoas quilombolas não têm direito nem à terra, nem a ter um lugar para chamar de seu, como que eles vão estar bem assessorados num evento climático? Então, esse recorde histórico, onde foi decretado 31 decretos que consolidaram a regularização de terras quilombolas, é um exemplo claro de como a gente pode ver a justiça climática sendo implementada através da nossa legislação. Agora, essas pessoas têm direito a um território, e agora elas podem olhar com mais tranquilidade para o território e pensar como eu transformo esse território num território sustentável, inclusivo e mais gostoso de se viver. Esse é o último exemplo que eu trouxe de um outro projeto que chama o Programa Saúde e Alegria. Ele está sendo implementado em áreas amazônicas, majoritariamente lá no Pará. E ele é uma organização sem fins lucrativos que leva para as comunidades tradicionais da Amazônia 5 ou 7 eixos de trabalho que, com investimento, garante educação, garante comida, garante saneamento básico. Está levando uma série de
de ações que permitem com que essas comunidades vivam melhores e se empoderem para cuidar dos seus territórios. E todos esses projetos que eu estou falando já estão acontecendo, o que é também uma notícia positiva. Tá? É importante a gente trazer notícias positivas quando a gente está falando de justiça climática e de mudanças ambientais e mudanças climáticas, porque não é para desestimular vocês, já tem muita coisa boa acontecendo. Tá? Eu sei que a juventude hoje recebe uma gama enorme de informações, é uma responsabilidade tamanha ser jovem hoje em dia. A gente está entregando para vocês um planeta em colapso, mas eu quero dizer que tem solução e já tem muita coisa sendo implementada. Então, vamos respirar fundo, que já tem muita gente trabalhando nisso e o que a gente quer é somar com vocês e não colocar a responsabilidade nas costas de vocês, tá bom? Então, tá. Para finalizar, eu queria concluir que políticas públicas, que é o que eu estou falando até agora, leis, projetos, programas, orçamentos municipais, federais, estaduais, são muito importantes quando a gente quer ver mudanças estruturais e sistêmicas, quando a gente quer ver uma mudança de cenário estrutural. Mas as ações individuais de cada um de nós importam e é fundamental. Então, as nossas decisões cotidianas não mudam o mundo no macro de um dia para a noite, mas mudam muita coisa e a gente precisa dessas ações. Dito isso, eu trouxe alguns movimentos de justiça climática que já acontecem para vocês se inspirarem. Eu vou correr que eu estou vendo meu tempo aqui, tá bom? O Fridays for Future, que é o Sextas-feiras pelo Clima, ele foi um movimento que ficou mais conhecido pela Greta Thunberg, e ele é uma greve que acontece às sextas-feiras pelos jovens para chamar a atenção dos governantes e de todos para com a causa ambiental. O Engaja Mundo, que é um movimento brasileiro que pressiona políticos e faz uma mobilização para o enfrentamento das mudanças climáticas. E a Articulação Nacional de Agroecologia, que reúne redes de agroecologia para fomentar diálogos, propostas e ações para uma transição mais justa agroecológica. São só exemplos, tá, gente? Tem bastante coisa. Por fim, eu trouxe um exemplo que acontece em Ribeirão, que é o Instituto Ribeirão -3 graus. Vocês podem acessar por esse QR Code aqui. O movimento propõe arborizar, verdejar a nossa cidade, com 22 soluções diferentes que estão dentro dessa gama e que promove também a justiça climática. O Instituto tem Instagram, já tem esse documento publicado. Fiquem à vontade para se engajar e entrar em contato com a gente. Dúvidas? Obrigada, pessoal. Salva de palmas, por favor. Por favor, Maria. Obrigado pela apresentação da Maria Silva Leandro Campos. Lembrar a todos vocês que nós temos um QR Code no telão que vocês podem acessar e fazer as suas perguntas para os nossos convidados, tá? Eu tenho duas questões aqui para você, Maria. Pode responder daí mesmo, por favor? O que a gente pode fazer na nossa escola ou na nossa comunidade para lutar por justiça climática? É uma das perguntas, por favor. Ótimo. Tem muita coisa que a gente pode fazer. A primeira delas é se empoderar sobre o tema. Ler sobre o tema, saber o que está acontecendo. A gente não pode deixar o conceito alheio. Tomar responsabilidade com o tema seria o primeiro passo. Um segundo passo interessante seria se organizar dentro da escala de vocês, por exemplo, pode ser no colégio, grupos de pesquisa sobre o tema, grupos de ativismo sobre o tema. A gente pode trazer para as feiras da escola essa temática, convidar pessoas de Ribeirão Preto que estão em áreas vulneráveis para dentro da escola, para ouvir a experiência deles. Parte importante sobre a justiça climática é a gente escutar as pessoas. Então, eu acredito que o ambiente da escola seja muito importante para isso, trazer os palestrantes para dentro da escola e, junto com eles, e se a gente for pensar em território, pensar em Ribeirão Preto e cada um na sua cidade, pensar junto com as pessoas que experienciam uma realidade diferente de nós, como a gente pode trabalhar os temas e pensar numa justiça climática para Ribeirão Preto ou cada um para o seu território. A outra questão é como os ODS da Agenda 2030 se conectam com a justiça climática. Eles se conectam totalmente. Todos
ODS da Agenda 2030 permeiam a justiça climática, porque não existe justiça climática se tiver pessoas passando fome, não existe justiça climática se tiver pessoas sem saneamento básico, não existe justiça climática se tiver menos mulheres nas escolas ou uma educação ruim. Então, dito que todos os temas, os 17, agora 18 ODS, trabalham o tema de justiça climática, eles podem ser implementados através de projetos, de programas, pode haver uma comunicação com a prefeitura local, de como implementar e procurar orçamento, procurar verba, patrocinador, para implementar ações com os temas da Agenda 2030. E, se a agenda parecer uma coisa muito distante, olhem as metas e os indicadores das agendas. Tem todo esse documento online, e aí, às vezes, você pensa, enfrentamento das mudanças climáticas, uma coisa gigantesca que não cabe a mim. Mas abre, primeiro que cabe, né? Mas abre lá as metas e vê como você pode trazer um tema que é tão macro para o nosso dia a dia, para o micro, para temas que já são comuns a todos nós. Mais uma vez, salva de palmas, por favor. Maria Silva Leandro Campos, ex-aluna, né? E agora está aqui, quem sabe, né? Daqui a um tempo, ou muitos de vocês estarão aqui também, como a Maria está fazendo nesse momento. Bom, nós seguimos com o nosso evento, explicar um pouquinho do projeto. O Instituto SEB e as escolas do grupo convidadas estão trabalhando em conjunto na realização do projeto baseado na Conferência das Partes, a COP. Com a participação de todas as nossas comunidades escolares, será realizado um evento onde será elaborada uma carta de resolução juntamente com a exposição dos trabalhos produzidos pelos alunos das escolas no final do mês de setembro, no Instituto SEB, reunindo todas as comunidades escolares convidadas. Vamos seguir com o nosso evento. Eu tenho o prazer, neste momento, de convidar para falar sobre transição energética a Caterine D'Andrea, ex-secretária do Meio Ambiente de Ribeirão Preto, foi professora da Uniceb, graduada em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Engenharia Urbana pela Federal de São Carlos, professora no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Barão de Mauá e pós-graduada em Gerente de Cidades pela FAAP. Por favor, recebam com aplausos a nossa convidada, Caterine D'Andrea. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desses temas tão importantes para o nosso futuro, né? Para a sustentabilidade. Primeiro de tudo, gente, sustentabilidade, né? A gente fala bastante em sustentabilidade e todos os temas que vão ser falados aqui têm relação à sustentabilidade, que significa a gente garantir o futuro para as presentes e para as futuras gerações. Então, fazer com que as nossas, o que nós usamos continuem sendo palpáveis, né? Continuem sendo produzidos para as futuras gerações também. Falando em transição energética, primeira coisa que eu falo para vocês é por que falamos de energia, né? A energia, ela está em todos os nossos movimentos. Então, são as luzes que iluminam nossas casas, são as luzes que iluminam nossas ruas, nossas praças, nossos parques, nossa cidade. São também toda a energia dos aparelhos eletroeletrônicos que nós utilizamos e hoje em dia não conseguimos ficar sem. Né? Celulares, tablets, televisores, todos os aparelhos que estão ali com a gente o tempo todo. Nos transportes, em todos os tipos de transporte, né? No transporte terrestre, no transporte aéreo, nos ônibus, aviões, todos que são movidos a combustível, a qualquer tipo de combustível. Nós também temos a energia na nossa comida, desde a produção agrícola até o armazenamento, refrigeração, na produção agrícola, na colheita, na maneira como é produzido e depois no armazenamento. Então, a energia, ela está presente em todo o nosso tempo, em toda a nossa vida.
E aí a gente precisa falar de transição energética, que é um dos temas importantes a serem tratados para uma mudança climática, né? Para que a gente consiga minimizar os efeitos dos gases, o efeito estufa, né? Da emissão de gases, e também em relação a todos os temas que vão ser falados aqui, justiça climática, meio ambiente. Então, a transição energética, ela perpassa por todas essas questões. Então, o que nós temos aqui? A transição energética, ela é o momento onde a gente passa de uma matriz de um combustível fóssil para combustíveis mais sustentáveis, que tenham uma participação na energia renovável, que possa ser, que não tenha fim, vamos dizer assim, porque os combustíveis fósseis um dia vão acabar, além de ser muito poluentes. Então, a transição energética consiste em passar de uma matriz de fonte de energia que utiliza os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão, que são grandes emissores de carbono, de CO2, que geram os gases de efeito estufa, para fontes renováveis, como energia solar, energia eólica, a biomassa e outros que a gente que podem ainda surgir aí com pesquisas tecnológicas. Quando a gente fala da transição energética, a gente precisa fazer rapidamente uma linha do tempo, de como as coisas foram surgindo e as coisas vão sendo modificadas. Então, a gente tem aqui, olha, num primeiro momento dessa linha do tempo, muito rapidamente, a primeira revolução industrial, né, que a energia era predominantemente do carvão mineral, né, e que foi modificada com a invenção da máquina a vapor, nesse primeiro momento, e o impacto, a substituição da força humana ou da força animal por máquinas movidas a carvão, né? O início muito intenso da utilização dos combustíveis fósseis. Num segundo momento, na segunda revolução industrial, avançando então, a energia predominante é o petróleo e a eletricidade, né? Então, evoluiu do carvão, evoluiu, entre aspas, né, do carvão para o petróleo e eletricidade, e o marco principal é a expansão das ferrovias, dos automóveis e da indústria elétrica. Aí surgiu um impacto muito grande, né, no surgimento da matriz energética baseada em petróleo, que nós temos até hoje fortemente utilizada, e um aumento muito drástico no consumo da energia global. Num terceiro momento, nós temos o choque do petróleo, né? Vejam que existe uma roda, né? Há uma evolução, há um choque, volta para o início, e isso acontece o tempo todo. Então, nós temos aí o choque do petróleo, final da década de 70, que causa uma grande instabilidade, altos custos no combustível baseado no petróleo, e o Brasil tem uma forte dependência do petróleo importado e uma necessidade urgente de alternativas. Num quarto momento, acontece a criação do Proálcool Nacional, isso falando do Brasil, né? Acontece o Proálcool, né, mais ou menos em 1975, que o objetivo é substituir o combustível, a gasolina, o petróleo, pelo etanol, que é elaborado produzido através da cana-de-açúcar. O resultado foi que o Brasil se tornou referência global em biocombustíveis, já na década de 70. Num quinto momento, a gente tem o Brasil como referência da energia renovável, tanto por conta da utilização do etanol, quanto por conta da utilização de energia solar, energia eólica, também como pioneiros aí na utilização da energia renovável. E num sexto momento, um pouco mais recente, o hidrogênio verde,
né, que é produzido a partir da eletrólise da água, né, a separação do hidrogênio do oxigênio, com fontes renováveis. E isso é uma linha do tempo para a gente só entender como foram acontecendo as mudanças em relação à transição energética. Então, qual é a importância da transição energética que vocês precisam pensar aí para fazer esse trabalho desafiador de simulação de uma COP30? Primeiro, redução de emissões dos gases, né? E sustentabilidade, sempre, porque é a continuidade da gente conseguir utilizar os recursos sempre, a segurança energética e a inovação. Então, como redução de gases, nós temos menos poluição, menos emissão de gases e menos problemas em relação aos efeitos estufa, a sustentabilidade, que é a garantia da energia para o futuro, e a segurança energética e inovação, menos dependência das fontes de combustíveis fósseis, né? E novas tecnologias e empregos verdes, né? A gente vai tratar também de uma mudança geral, inclusive em relação ao emprego. Então, o futuro da transição energética, ela está baseada em ações tecnologia verde. Quando a gente fala em verde, é utilizando energias renováveis, infraestrutura, investimento pesado em infraestrutura, em pesquisa, em tecnologia e, principalmente, políticas públicas. Nós temos também que, para garantir a neutralidade do carbono até 2050, será necessário um esforço global que inclua uma aceleração ainda maior nas energias renováveis no mundo. O que nós temos aqui, então, só para explanar para vocês, a questão do hidrogênio verde, né, que é o produzido por meio da eletrólise da água, utilizando energia com fontes renováveis, energia solar, energia eólica, e fornece a energia sem emissão nenhuma de gás carbônico. Então, o hidrogênio verde é uma fonte para o futuro. Mais tarde a gente fala um pouquinho mais sobre ele. O que nós temos aqui? Dados recentes de impulsionadores da transição da energia, da transição energética. Expansão global das energias renováveis. Ao longo do tempo, as energias renováveis, principalmente eólica e solar, foram se expandindo muito rapidamente, e hoje nós temos 83% da capacidade adicionada, né? Isso é um dado de 2022, que veio das energias de fontes renováveis, e reflete um crescimento muito acelerado em relação a esse tipo de utilização de fontes renováveis. E também nós temos a capacidade instalada de energia renovável no mundo, passou de 753 gigawatts em 2000, para mais de 3.143 gigawatts em 2022. Então, a capacidade de produção de energia renovável a partir do solar e do eólico aumentou muito em relativamente pouco tempo. Isso é um bom sinal. Nós temos também uma redução de custo, então, com esse aumento da utilização e da produção da energia renovável, diminui-se os custos. Então, em 2010, o custo da energia solar caiu mais de 80%, enquanto a energia eólica terrestre caiu aproximadamente 60%. Quanto mais a gente tem um trabalho tecnológico, quanto mais a gente tem estudos, pesquisas, investimento em infraestrutura, para as novidades, para as inovações, os valores, os custos vão caindo. E é o que precisa ser feito, inclusive, hoje com o hidrogênio verde. Outra questão é a descarbonização dos setores industrial e de transporte. A gente tem aí a eletrificação dos automóveis, dos setores de transporte e indústria, né, que também é uma parte central, pensando que a energia elétrica, no Brasil principalmente, ela é sustentável, porque ela utiliza-se de hidrelétrica, né? Não é uma energia baseada no carvão ou no petróleo.
Os impactos da transição energética, nós temos aqui uma redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, quando a gente consegue fazer a transição energética para essas energias, para essas fontes renováveis, a gente consegue uma redução da emissão dos gases de efeito estufa, que é uma das coisas mais importantes que tem que se tratar, porque a emissão dos gases de efeito estufa também modificam o clima, né? O aumento da temperatura global tem relação direta com a emissão dos gases de efeito estufa. Então, esse é um ponto muito importante. Então, nós temos aqui, que a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis tem um impacto muito grande na redução da emissão do gás carbônico, né? E a Agência Nacional de Energia estima que as energias renováveis já evitaram a emissão de cerca de 7 bilhões de toneladas de gás carbônicos desde o ano de 2000. Então, isso é um dado importante, um valor alto, em que a gente consegue perceber claramente que a substituição da energia, né, dos combustíveis fósseis para energia renovável é fundamental para a gente alcançar o objetivo de diminuir a emissão dos gases de efeito estufa e também as mudanças climáticas. Outra questão é a geração de empregos verdes, né, como a gente já comentou aqui. Então, há uma mudança geral em relação a todas as questões. Então, as coisas vão mudar, estão mudando já. Então, com a expansão da energia renovável, a gente já vê algumas mudanças em relação aos empregos, muito superficialmente nesse momento, mas a expansão das energias tem gerado novos empregos, como, por exemplo, a instalação dos painéis solares, né, que é muito básico, mas isso ainda vai evoluir muito conforme a produção de energia for evoluindo também. Então, a gente tem aqui, que no setor de energias renováveis, já emprega 12 milhões de pessoas em todo o mundo, com expectativas de crescimento até 2030. Um outro ponto é a diversificação econômica, né, que a transição energética está criando novas oportunidades econômicas, e também a capacidade de produzir a sua própria energia limpa, e armazenamento também. Só que nós temos desafios, né? Quais são os desafios da transição energética? Infraestrutura e armazenamento da energia, esse ainda é um desafio que precisa de bastante investimento, bastante pesquisa, para conseguir fazer o armazenamento dessa energia. E investimentos em modernização das redes, que vão fazer a transmissão dessa energia. Isso ainda é um problema que tem que ser superado. Dependência dos combustíveis fósseis, apesar da gente estar avançado no Brasil e no mundo em relação à utilização das energias renováveis, a gente ainda tem muita dependência aos combustíveis fósseis, e existe também uma questão econômica e política, principalmente dos países que produzem o petróleo, né? Então, há uma resistência aí, países de Oriente Médio, que fazem a produção do petróleo por conta de questões políticas e econômicas. E uma outra questão é a equidade e transição justa, né? Como a Maria já comentou, a questão de justiça climática está sempre ali relacionada à equidade. Então, a gente precisa garantir que todos os movimentos que estão sendo feitos para garantir uma transição energética, para garantir a não acontecer uma mudança climática muito drástica, precisa acontecer com justiça. Então, garantir que ela seja justa e não deixe ninguém para trás, que abranja todas as pessoas indistintamente. Fiz um panorama muito rapidinho aqui dos países que vocês vão estudar e que vocês vão representar nessa simulação da COP, só para vocês entenderem qual é o perfil energético de cada um deles. Então, Estados Unidos, perfil energético é o petróleo e o gás natural, né, há uma forte inovação e um investimento muito grande em energia eólica e solar, e também os veículos elétricos. Na China, a China é o maior emissor de gás carbônico,
e ele ainda está baseado principalmente na energia à base de carvão, mas também está, né, pensando, estudando e produzindo algumas questões em relação à energia renovável, principalmente solar e eólica. A França ela é um dos países que tem menos utilização de combustível fóssil, né? Utiliza-se a energia nuclear, então já tem uma predisposição para baixas emissões, mas também está apostando no hidrogênio verde. O Reino Unido saiu do carvão e aposta em offshore, que é turbinas eólicas no mar. Então, o Reino Unido está inovando em relação à produção de energia a partir da energia eólica no mar, né? A gente tem também a Índia, tem um crescimento rápido, o carvão ainda é dominante, uma expansão da energia solar, mas existe um desafio social muito grande naquela região. A África do Sul, muito dependente do carvão, e busca um financiamento para abandonar o carvão. Então, a África do Sul tem um problema financeiro e precisa de investimentos para conseguir fazer uma transição energética justa. A Arábia Saudita, né, economia baseada no petróleo, é a que tem mais resistência em fazer a mudança, né, porque é a economia principal, mas planeja uma diversificação. Nigéria, o petróleo é a base e tem pouco acesso à energia, desafios de acesso e potencial solar. Então, a maioria dos países tem um potencial muito grande na energia solar, mas, às vezes, alguns desafios em relação ao custo, né, ao financeiro e também social. E o Brasil é a energia mais limpa, né, hidrelétricas e bioenergia, um potencial em solar e eólica muito grande, mas existe um desafio em relação ao desmatamento. E aí eu deixo aqui para finalizar para vocês, né, só uma questão que a gente, obviamente, vocês já estão estudando e já foi falado muito, né, o que é a COP, e é uma conferência das partes, uma conferência mundial, e é um dos eventos mais importantes em relação ao combate às mudanças climáticas e que é seguido, né, por líderes mundiais, cientistas, organizações, sociedade civil, para que consiga propor ações para que a gente consiga alterar esse aumento da temperatura global. Começou ali no Protocolo de Quioto, em 1997. Antes disso, outras reuniões foram feitas, mas um marco importante é o Protocolo de Quioto, em 1997, e o Acordo de Paris, em 2015. E a gente espera, então, propostas da COP30 que trabalhem com a aceleração da transição da energia, da transição energética, né? O financiamento climático justo, uma justiça climática e apoio aos vulneráveis, proteção à Amazônia e das florestas tropicais e um monitoramento e cumprimento das metas. A gente espera que, nesta COP, a gente tenha propostas mais audaciosas, com prazos mais definidos e que aconteça mesmo mudanças no mundo para que a gente consiga viver melhor e não sofrer tanto com essas mudanças climáticas. Então, muito obrigada, e é isso. Salva de palmas, por favor, Caterine e D'Andrea. Tenho também aqui duas questões para a Caterine. Primeira delas é: quais são os principais desafios para substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis no mundo todo? E por que essa transição está demorando tanto? Como eu falei, né, existem algumas resistências, principalmente dos países produtores de combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo, e que acaba deixando essa transição um pouco mais lenta. Além disso, investimentos, né, o custo alto
para que as novas energias renováveis sejam produzidas, armazenadas e distribuídas, e apoio político, né? Eu acho que a questão da geopolítica e de políticas públicas para que essa mudança ocorra de uma maneira mais natural e mais rápida. Outra questão, Caterine, também, quais são as principais dificuldades para produzir e usar o hidrogênio verde em larga escala? E quais países estão mais avançados nessa tecnologia? Em relação ao hidrogênio verde, também os desafios é a questão de investimento,